Olá, eu sou Carol e ajudo mulheres a desenvolver a criatividade, concentração e ter a realização de criar com as suas mãos todos os dias, produzindo a cartonagem perfeita. Esse vídeo é pra você que quer uma rotina mais equilibrada, mais feliz, mais criativa, que quer ver a magia da criação com as suas mãos acontecer diante dos seus olhos, que quer colocar pra fora emoções que oprimem o seu coração, que te deixam ansiosa e tornam a sua rotina estressante. Ele não é para mulheres que querem continuar, sabe, estressadas, cansadas, ansiosas. Ele não é para mulheres que gostam de reclamar de tudo e de todos, sem tomar uma decisão que realmente mude a sua vida. E nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer uma peça super útil, linda e fácil de fazer, com o material que você tem aí na sua casa. Por isso, eu vou te ensinar o meu método 30 em 5 e você vai conseguir o tão sonhado acabamento perfeito. E já vai conseguir hoje os resultados que eu te prometi assim que você começar a fazer o passo a passo comigo. Com o método 30 em 5, você consegue produzir a cartonagem perfeita com 30 minutinhos diários e em 5 dias ter a sua peça pronta. Ele pode ser aplicado em qualquer peça que você for fazer a partir de hoje, com um acabamento perfeito. Porque ele está baseado na minha missão, que é ensinar a cartonagem de uma forma que você seja capaz de obter os mesmos resultados que eu, assim como as minhas alunas. Ou seja, a cartonagem perfeita. Provando que o método funciona. Você vai ver que com o meu método você consegue de uma forma tranquila e deliciosa fazer a sua primeira peça de cartonagem. E já começa a receber os benefícios dessa técnica, como a melhora da sua concentração, da sua coordenação motora fina. Você vai se sentir mais calma, mais criativa, mais relaxada e vai descobrir que criar com as mãos é uma grande realização. E para quem que é essa aula? Para você que está procurando um hobby delicioso e agradável, que quer ocupar o seu tempo, que gosta de artesanato, que quer relaxar, sabe, da tensão, do estresse, do dia a dia, do trabalho. Porque na hora que você está fazendo a cartonagem, você relaxa e você tem uma grande sensação de bem-estar. Para você que pode estar passando por um momento difícil, como uma doença ou a perda de um ente querido e quer preencher esse vazio com algo que te deixe mais tranquila, alegre e realizada. Parece que o mundo para e nesse momento é só você e a sua arte e nada de mal pode acontecer. Para você que gosta de aprender de verdade, a pensar o que você está fazendo e não só ficar copiando, quer entender o porquê da técnica, para você que gosta da perfeição e está cansada de métodos errados, que não te levam a lugar nenhum e ainda te deixam frustrada. Para você que está buscando o método certo e a professora certa que não te esconde nenhum detalhe e te ensina tudo o que você precisa. Para você que quer ter uma renda extra com a cartonagem, mesmo que nunca tenha feito absolutamente nada. E como você vai conseguir tudo isso? Assistindo a aula de hoje e aprendendo a aplicar o meu método. E se você ainda não me conhece, eu sou Carolina Demarque, eu sou designer de cartonagem, eu sou criadora do método 30 em 5 e eu trabalho com cartonagem desde os meus 13 anos, quando eu aprendi a fazer a minha primeira peça. Era uma caixa de coração e eu vou te confessar que ficou terrível, a tampa não encaixava na base. E o pior, eu não sabia o motivo. Isso foi lá em 91, quando minha mãe abriu o Sancarol, o ateliê Sancarol, onde ela ministrava diversos cursos de artesanato em geral. Era um pouco de tudo. E claro, eu já trabalhava com ela e me aperfeiçoava cada vez mais na cartonagem. Assim, eu sempre aprendi um artesanato novo e me apaixonava cada vez mais por criar com as suas mãos. E começava o meu caminho na cartonagem perfeita. Aos 18 anos eu entrei na faculdade de matemática com informática e continuei trabalhando no ateliê, sempre aprendendo e observando como é que minha mãe trabalhava. Como as alunas tinham um resultado, como é que elas aprendiam. Após a faculdade eu resolvi seguir uma área que eu também amo, que é designer de interiores e eu também fiz edificações. Foram 3 anos de muito estudo, de muito aprendizado. E nessa época foi interessante que eu percebi que eu podia fazer do artesanato algo mais, sabe? Do que aquele artesanatinho bonitinho. Eu percebi que conseguia trazer para a cartonagem os conceitos de designer, como teoria da cor, composição de tecido, ergonomia, estruturação, com acabamento perfeito. Nessa época eu trabalhava no ateliê, eu ministrava aulas de cartonagem e pintura em madeira e tinha alguns clientes de decoração.
Ou seja, fazia um pouco de tudo, fazia tudo que eu amo. E também prestava serviço para grandes empresas como a Acrylex, a Scania, a Usnutria e a Fundação Fernando Henrique Cardoso, com peças de cartonagem para brindes corporativos personalizados e, é claro, exclusivos. Em junho de 2010, eu engravidei da minha primeira filha, a Juju, e comecei a pensar em como é que eu ia conciliar tudo que eu fazia com uma bebê pequena. Não sabia como, mas eu segui em frente. Sabia que eu ia sabendo que eu ia enxergar o caminho certo. Em janeiro do ano seguinte, eu já estava com 7 meses de gestação. Estava finalizando alguns projetos, eu ministrava aula, e eu me lembro que eu peguei uma grande encomenda da Acrylex para produzir cerca de 7.000 peças para a Mega Artesanal daquele ano. Eu me lembro da Luciene da Acrylex falar para mim: Carol, como é que você vai conseguir com esse barrigão entregar tudo isso? Respondi para ela: fica tranquila que eu dou conta, tudo na data correta. A Júlia nasceu linda, nasceu saudável, tirei 10 dias de licença e já retornei ao trabalho. Foi nesse momento que eu percebi que eu tinha um método que me permitia fazer mais peças em menos tempo. Como eu também fazia pintura, eu não conseguia trabalhar em um apartamento com uma bebê pequena. Como é que eu ia lixar, pintar, envernizar uma peça? O cheiro, o pó era inviável, era impossível. Foi então que uma aluna me enviou uma mensagem falando: Pro, você sabe fazer isso aqui? E me mandou uma foto. Quando eu olhei, era um projeto de cartonagem, igual o primeiro que eu fiz lá com 13 anos. Claro que eu sabia fazer. Afinal, eu sei muitas técnicas de artesanato por trabalhar com a minha mãe. Mas eu não tinha percebido o que a cartonagem realmente era. Ela era uma arte limpa, que eu poderia fazer de qualquer lugar, que eu poderia ensinar. Até aquele momento eu ministrava workshops de cartonagem no ateliê, mas as minhas aulas regulares eram de pintura em madeira. E eu percebi que se eu ensinasse tudo que eu oferecia para os meus clientes, para as minhas alunas, elas iam amar. E assim foi. Eu comecei a me dedicar somente à cartonagem. Eu ministrava aulas 3 vezes por semana em 3 horários diferentes e tinha cerca de 50 alunas por semana. Por causa do meu conhecimento em design de interiores, eu consegui trazer para a cartonagem todos os conceitos. E as minhas alunas logo perceberam que o meu trabalho era diferenciado e as peças que eu criava também. Elas conseguiam os mesmos resultados que eu, a cartonagem perfeita. E depois de 10 anos ministrando aulas de cartonagem presenciais, eu resolvi levar todo o meu método, o meu jeito de ensinar para o online. Porque eu sei quais serão as suas dificuldades e facilidades por experiência. Afinal, foram 10 anos acompanhando muitas alunas ali presencialmente. E esse é o meu propósito. É a minha missão, ensinar a cartonagem de um jeito simples e fácil para você conseguir o tão sonhado acabamento perfeito. Porque eu sei que muitas de vocês têm dificuldade em encontrar o papelão, saber onde e como começar a cortar, não consegue saber como tirar as medidas para produzir a peça que você deseja, não sabe fazer a colagem e acabamento para o seu resultado ser perfeito. E para você ver todos esses problemas de corte, colagem e montagem da sua peça, podem ser resolvidos com o meu método. Eu preparei uma aula detalhada, com todos os truques, todos os pulos do gato, ensinados na íntegra. Vamos lá? Produzir a sua primeira peça de cartonagem perfeita? A primeira coisa que você vai precisar para fazer o seu bloquinho lindo são 25 folhas de papel sulfite para fazer o seu bloquinho. E aí, o que você vai fazer? Você vai cortar essa folha em 4. Você pode cortar como? Você pode cortar com a tesoura. Então, o que você faz? Marca uma folha, então você pega 26 folhas. A primeira folha, você marca a metade. Vamos pegar aqui uma folha, que aqui já tem 26. Você vai marcar a metade. Se você não quiser marcar fazendo risquinhos, você pode dobrar a folha também, ó. Porque aí você sabe exatamente a medida certinha. Olha só. Dobra ela de um lado. Depois dobra a folha do outro lado. Com isso, você tem a marcação exata do meio, tanto na horizontal quanto na vertical. Marca bem. E aí, o que você faz? Com essa folha marcada, pra ficar mais fácil, você vem aqui, ó.
passa um risco no centro, tanto na horizontal quanto na vertical. Coloca as folhas todas, umas sobre as outras, acerta ela bem direitinho. Se você quiser, você pode pegar uma régua e acertar ela assim, ó, na horizontal e na vertical. E vir aqui, ó, com a régua e o seu estilete e cortar. É importante que você levante para fazer esse corte e mantenha o estilete reto. Isso é muito importante, tá? Porque se você curvar ele assim para direita ou para esquerda, não vai ficar tão certinho, ó. Dividir. Vou pôr as folhas aqui, pode pegar a sua régua, se quiser, ó, para deixar ele bem centralizadinho. E faça os cortes em outra posição. E aí você vai repetir esse mesmo processo do outro lado. Essa primeira folha aqui que tá riscada, você pode tirar. E ó, seu bloquinho já fica pronto. Aqui a gente já tem 50 folhas. Então, cada vez que eu faço, eu consigo fazer 2 bloquinhos de 50. Ó, eles ficaram... Essas primeiras folhas aqui, a gente vai usar elas daqui a pouco, tá? Não vamos desperdiçar, não. Então, com isso, você tem o bloquinho, ó, certinho, tá vendo que perfeito? Olha só. Aí, o que acontece? Se você quiser um bloquinho com 100, você vai juntar tudo. Aqui eu vou usar de 50, então aqui você já vai ter 2 bloquinhos. Se você quiser, você pode comprar o bloco pronto. Tem em algumas papelarias, tem o bloco já prontinho, ó. Pode usar o bloco pronto também. Ou você pode levar as folhas na gráfica e pedir para eles cortarem para você. Mas aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o nosso bloco. Olha só que legal. Isso aqui já tá pronto, que a gente vai usar ele daqui a pouco. O que você vai fazer? Você vai pegar essas folhas, vai pegar um pedacinho de papelão, pra pôr um pedaço de cada lado, deixando as folhas bem centralizadas. E ó, aí você anda um pouquinhozinho com essas folhas pra trás, ó, com esse papelão pra trás. Ele vai ficar desse jeito, tá vendo, ó? E aí você coloca um grampo, pode ser pregador também, tá vendo? E vai deixar ele grudadinho. Aí você vai pegar um pratinho, cola branca, vai colocar a cola sempre no cantinho e vai encher esse rolinho de cola, olha só. Tá vendo? Cheio de cola. Então, você vai esticar essa cola no prato primeiro, pra ele ficar todo cheinho de cola, tá vendo? Aí, você vai vir aqui e vai passar essa cola, uma camada bem fininha com o seu rolinho. Se você não tiver rolinho, você pode pegar um pincel também e passar com o pincel aqui, tá bom? Pode ser o pincel ou o rolinho, tanto faz. E aí você vai deixar esse bloquinho secando, certo? Ele vai demorar umas 2 horas mais ou menos pra secar. Vou deixar ele ali que o nosso bloquinho já tá pronto. O próximo passo é fazer o quê? É pegar a capa do caderno. Pode ser que caderno? Pode ser assim, ó, brochura, tá vendo? Essa aqui é a capa de um caderno velho. Pode ser espiral também. Pode ser até aqueles pequenininhos, tá vendo? Não tem problema. Pode ser qualquer um desses, tá? Eu vou usar este aqui. Você vai fazer o que agora? Você vai tirar essa capa dele. O mais importante é você tirar o quê? O mais importante é você tirar o plástico
que fica na capa. Então aqui, ó, vamos tirar. Geralmente, essas capas, elas não são tão bem coladas. Então, ó, você consegue tirar com facilidade, tá vendo? Puxando aqui, ó. Você consegue tirar ela com facilidade. Principalmente se a capa estiver velha. Quanto mais velha tiver a capa, mais fácil é pra tirar. Então, já aproveita e pede pra família toda a capa de caderno. Ó, e aqui, ó, eu vou puxando e vai saindo. Muito cuidado nessa hora pra não quebrar o papelão, tá? Você não deu de um lado, você puxa pelo outro lado. Até que saia o papelão. Carol, ficou essas partes brancas, tem problema? Não, não tem, porque ela não tem plástico, tá vendo? Aí a gente vai repetir o mesmo processo do outro lado. Ó, vendo? O mais importante é que saia o plástico, não pode ficar o plástico, porque o plástico não vai deixar o tecido colar, tá? Aí aqui a gente já tirou a capa toda, tá vendo? Esse papel aqui você manda pra reciclagem. Aí o que você vai fazer? Você vai colar uma capa na outra. Então você vai pegar aquele lado que tiver menos partes brancas, tá vendo? E vai colar. Como é que você vai fazer essa colagem? Você vai pôr mais um pouquinho de cola aqui. Como é que você vai fazer? Numa lateral, você vai passar cola no meio. Então, ó, você vai começar a passar cola do centro para as laterais. Lembrando que pode ser com rolinho ou com o pincel, mas você vai passar cola no centro, tá vendo? Só no centro. E na outra folha, você vai passar cola onde? Aí, ao contrário, você vai passar só nas bordas. Porque ele não precisa de cola em ambos os lados. Só que por que eu faço isso? Pra conseguir pegar, ó. Eu consigo pegar neles. E aí eu vou colar uma sobre a outra. Vai ficar certinha. Geralmente essas capas, elas já vêm esquadradas. Então ela vai encaixar direitinho, ó. E aí você vai deixar secando por pelo menos 2 horas numa superfície reta. Você pode pôr um peso de livro aqui. Você pode pôr uma caixa, pode colocar embaixo da cama. Eu faço, sabe o que? Eu geralmente ponho aqui, ó, embaixo da minha base de corte. Como você pode ser que você não tenha base de corte, você pode pegar um pedaço de madeira pra fazer cortes, até você ter a sua base de corte. Você pode até pegar um vidro, mas o vidro você vai precisar tomar cuidado porque ele escorrega. Então, mas também dá, até você ter a sua própria base de corte, se você já não tiver, beleza? Aqui eu já tenho uma capa colada, ó. Olha como ela fica dura, tá vendo? Vira uma capa bem durinha, bem durinha, bem durinha, bem durinha. E agora a gente vai tirar a medida do nosso bloquinho. Eu vou ensinar você a tirar a medida do bloco, por quê? Porque aí você consegue fazer com qualquer bloco, fazer com post-it, fazer com o que você quiser, desde que você saiba tirar as medidas, né? Então, aqui o que você vai fazer? Olha só, a abertura do nosso bloquinho tá aqui, não tá? Nesse momento, você precisa fazer o quê? Você vai cortar o papelão meio centímetro maior em ambos os lados. Então, aqui ele vai ficar, ó, meio centímetro da direita e meio centímetro da esquerda. Então, ele vai ficar com 11,5 por 15,5. Tá? É a medida que eu vou precisar pro meu bloquinho. Então, aqui, ó, tá bem retinho, ó, bem centralizadinho, bem esquadrado em ambos os lados. Então, eu vou vir aqui e vou marcar 11,5 por 15,5. Então, olha só. Se eu marcar 15,5 aqui e aqui, não vai dar. Então, eu tenho que marcar 15,5
na vertical, na horizontal e 11,5 na vertical. Então, como é que vai ser isso, ó? 11,5 mais 11,5 são 23. 11,5 mais 11,5 são 23. 2 pontos, eu venho aqui, ó, marco 15,5. Venho nesse outro ponto que eu marquei aqui, ó, e marco 15,5. Tá vendo? É importante que quando você fizer as marcações, o lápis é que tem que ficar sobre a marcação. Não é a régua que fica sobre a marcação, tá? É sempre o lápis. Aí aqui, ó, eu já tenho a medida, ó, vou mostrar pra você aqui na outra câmera, ó, eu já tenho a medida, tá vendo? Então, ficou 11,5, 11,5 por 15,5. Aí, eu já cortei 2 de uma vez só, tá bom? Vamos só conferir se ficou certinho, tá certinho. Aí, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai cortar. Aqui, ó, você vai colocar o estilete em cima da risca que você fez e vai parar a régua. Ele fica um pouquinho mais duro pra cortar, porque tem 2 folhas de papelão, né? Então ele ficou mais, ó, mais gordinho. Aqui eu vou cortar a mesma coisa. E depois eu vou cortar na horizontal. Nesse momento, sabe o que você vai prestar atenção? Você vai ver que esses 2 pedacinhos, se acontecer isso, ó, você vem aqui com a tesoura e pode cortar, porque ele ficou mais fininho. Tá vendo? Nesse momento, você vai perceber que esses 2 quadradinhos ficaram, ó, um pouquinho maiores do que o seu bloquinho. Então, o que você faz? Você já guarda ele para os próximos bloquinhos que você for fazer. E esse outro papel aqui, você pode também dividir ele em 2 e já usar como toquinhos, né? Pra você fazer os seus próximos bloquinhos, principalmente quando você for fazer muitos bloquinhos, tá bom? Vamos deixar aqui de ladinho. Aí agora aqui a gente tem a capa do nosso bloquinho. Você precisa fazer uma decisão nesse momento. Se você vai querer ele abrindo na vertical ou na horizontal. Então, olha só, eu já tenho um aqui pronto, que ele tá abrindo assim, ó, na vertical, tá vendo? Mas eu posso fazer ele abrindo na horizontal. Nesse momento, por que é importante? Porque você vai escolher a posição. Porque se eu quiser ele abrindo assim, a minha coifa tem que ser aqui. Se eu quiser ele abrindo assim, a minha coifa vai ter que ser aqui, ó. Então, ele ficaria assim, ó. Eu faço a coifa aqui. Entendeu? Eu já tenho esse aqui pronto na vertical pra você ver como fica. Então, vamos fazer esse aqui na horizontal pra ficar diferente? Então, vamos lá. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar uma folha de sulfite. Pode ser a folha normal que você usa em casa. Aquela folha 75 gramas, bonitona, que você tem em casa. Tá vendo? E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua reguinha espaçadora. Se você já faz cartonagem, já faz encadernação, você vai ter uma reguinha espaçadora de 1,5 e um fio de cabelo. Ou aquela régua espaçadora que já vem com o fio de cabelo acopladinho aqui, ó. Carol, eu não tenho esse material, como eu faço? No material complementar, tem o molde do porta-fio e o molde da régua espaçadora. O que você vai fazer? Você vai imprimir isso, colar num pedaço de papelão e recortar, que foi o que eu fiz aqui. Aí, com isso, você tem o fio de cabelo, exatamente igual ao meu, e a reguinha espaçadora de 1,5, exatamente igual a minha. Beleza? Por isso que é importante você ter baixado já o material complementar,
porque pra quem não tem esse material, você já vai conseguir fazer, vai conseguir imprimir. É só fazer o quê? Colar em cima, cola o desenho do fio de cabelo em cima de um papelão e recorta as duas partes e depois você monta igual ele tá aqui, certo? Se você não, nesse momento a gente vai usar uma espátula também. Se você não tem a espátula, pode usar um cartão, olha só, tá vendo? Esse aqui é um cartão do Macro, um mercado que tem aqui perto da minha casa. Pode ser um cartão de crédito, um cartão de débito, não tem problema. Ele vai servir também para você fazer as viras da mesma forma que a espátula. Então não é desculpa se você não tiver todo o material. Nesse momento você vai pegar o quê? Vai pegar a sua reguinha espaçadora e vai colocar ela, pra quê? Pra você fazer a colagem, ó, do seu bloquinho, tá vendo? Porque aqui na volta eu preciso que sobre 1,5. Se você tiver uma reguinha só, o que você pode fazer? Você pode fazer um risco bem de leve na horizontal e um risco na vertical, tá vendo? Que ele vai servir como guia pra gente fazer as colagens. Por quê? Essa folha, ela vai servir pra quê? Ela vai servir pra tirar essas manchas da capa e vai servir também já pra gente como lombadinha. Então ela vai ter duas funções, né? Então aqui, ó, você vai começar passando cola de um lado. Lembra de passar cola bem na beiradinha, pra você não correr o risco de ficar nenhuma parte sem cola. Olha a contraluz, assim, ó, se você mexer a peça contra a luz, você consegue ver, ó, tá vendo? Aonde você passou cola. Aí você vem aqui no cantinho e centraliza ele bem direitinho, ó. Vira a folha e aí com a mãozinha, ó, você estica essa folha, pega a sua espátula e passa sobre ela. Carol, não tenho a espátula, não tem problema, pode ser o cartão também. Olha contra a luz pra ver se não ficou com bolha, se ficou você pode dar uma apertadinha que a bolha sai. Aí você vai vir aqui, vai colocar a régua de novo e vai passar a cola outra vez. E vai alinhar aqui com a linha que a gente fez aqui embaixo. Ele fica bem certinho. Tá vendo? Depois que você esticou, passa sempre a espátula. A espátula ou o cartão, tá? E aperta essa volta aqui, ó, pra marcar bem, tá vendo? Aí, o que eu vou fazer? Vou deixar na volta toda a reguinha de 1,5. Tá vendo? E aqui nas pontinhas, eu vou passar o fio de cabelo. Então, vou pegar minha tesoura de papel. É importante que você tenha, assim, 2 tesouras. Se você quiser saber mais sobre os materiais, né, que você precisa para fazer a cartonagem, no material complementar tem links de vídeos das aulas para você saber mais sobre o espaço, o material, as ferramentas, sobre o método, tá tudo no material complementar. São aulas extras para você assistir e se aperfeiçoar cada vez mais, beleza? Agora aqui a gente vai fazer a colagem, né, que é fazendo o acabamento. Então eu vou virar primeiro os 2 lados maiores, depois o lado menor. Então eu vou vir com a minha cola. Se o seu rolinho tá sem cola, pega a cola, mas sempre estica ela. Isso é muito importante. E aí você vai passar cola, ó, na lateral toda, inclusive no cantinho, que é muito importante você passar no cantinho. Com a espátula de baixo pra cima, ó, você faz essa voltinha. Aqui no meio você aperta com o dedinho e os cantinhos com a espátula, ó, deitadinha. Pra ele ficar, ó, vou mostrar aqui na outra câmera pra você, pra ficar esse cantinho bem deitadinho, tá vendo? Por isso que é importante que na hora que você passar cola, você passa a cola nesse cantinho aqui também, ó.
e aqui no meio também. Pra na hora que você virar e apertar com a espátula, ele ficar que nem esse aqui, tá bom? Então, vamos repetir o mesmo processo do outro lado. Ó, eu passo cola sempre na extensão, depois eu passo cola no cantinho. Vem com a espátula, ó, debaixo da peça, num lado, no outro lado, depois a gente vem no meio. Aperta o meio, ó, com o dedo e aperta o cantinho, ó, com a espátula deitadinha, tá? Isso é muito importante. Depois você vem aqui, ó, passa a cola de um lado, passa a cola do outro lado e com a espátula a mesma coisa, de baixo pra cima, você faz a virinha, ó, sempre debaixo da peça, tá? Depois que você virou, você vai passar o dedinho aqui na borda, ó, pra ele assentar bem esse cantinho, tá bom? E aí, ó, já tá ficando, tendo forma a nossa capinha a capa do nosso bloquinho. Se alguma borda ficar um pouquinho enrugadinha, você pode passar a espátula, essa parte mais grossa da espátula, ou o cartão de crédito passa sobre ele, ó, que ele fica bem certinho, tá vendo? Cuidado pra não rasgar, certo? Aí agora a gente vai pegar o retalho de tecido, os retalhinhos. Lembrando que você não precisa usar a capa de caderno, você pode usar também o papelão Paraná para fazer a peça. Não precisa ser a capa. Aqui é uma proposta para você conhecer essa arte e usar o material reciclado. Mas você pode usar o papelão Paraná direto mesmo, certo? Agora aqui você tem que tomar uma outra decisão. O seu bloquinho, você quer que o tecido seja inteiriço ou que seja de dois tecidos que nem eu fiz aqui? O que você vai querer? Nesse aqui, eu fiz uma medida, ó, eu vim aqui e medi 9 centímetros, tá vendo? E colei o tecido metade pra baixo e aqui, ó, da metade pra cima, tá vendo? Porque aqui quando a gente olha é uma capa inteiriça. Aqui a gente precisa decidir também o que vai fazer agora, né? O que a gente vai fazer nesse momento. O tecido que eu escolhi é este aqui, ó. Tá vendo? Como ele é lindo? Então eu posso escolher, se eu quiser, fazer ele só na metade. Então aqui, ó, você poderia fazer uma marcação com 9 centímetros também e colar metade, tá vendo? Então vamos fazer isso aqui também? Vamos, né? Eu gosto de fazer essas diferenças. Então, ó, 9 centímetros, 9 centímetros, e aí eu vou passar um risco. Aí eu vou vir aqui e vou tirar esses 9 centímetros da minha capa. Eu quero colocar bem esse gatinho, ó, tá vendo? Tem um gatinho aqui. Então, eu vou vir aqui e vou cortar a minha capa bem aqui, ó. Vamos ver se vai dar os 9 centímetros. Vai sim. Aí aqui você pode cortar com estilete o tecido ou com cortador circular, se você tiver o cortador circular. O estilete, ele só vai cortar se ele estiver bem afiado. Então, como é que a gente vai fazer? Você vem aqui, ó, e tira um gominho do estilete e aí ele corta o tecido, ó. Tá vendo? Se você tiver o cortador circular, você pode usar o cortador circular, senão você pode usar o estilete, desde que ele esteja bem afiadinho, tá bom? Aí aqui, ó, vamos fazer já a colagem dessa metade aqui. Eu vou passar cola da linha, pode até ultrapassar um pouquinho a linha, não tem problema, porque a gente vai pôr uma fitinha de acabamento. Vou passar cola nessa lateral toda e vou observar se eu passei cola mesmo em tudo. Vou vir aqui e vou alinhar o meu tecido. Ó, com o desenho que eu quero colocar, ó. Ficou o gatinho, ficou a florzinha e ficou o passarinho, tá vendo? É importante que você olhe
a estampa que você estiver escolhendo, né? Pra ver se ela tá alinhada direitinho com o desenho. Vamos passar a espátula. E agora eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou cortar o tecido excedente e vou colar ele também. Aí esse processo, como se repete, a gente pode correr um pouquinho a gravação. Ó, é importante que você passa a espátula aqui, ó, dos dois lados, tá vendo? Pra que esse meio fique bem coladinho. E é importante que na hora que você passou a cola e colou aqui o meio, você não dobra mais esse meio. Isso é muito importante. Por quê, Carol? Porque senão ele não vai ficar bem colado, que nem tá aqui, ó. Ele vai soltar. Por que que solta? Porque a gente dobra antes dele colar. Então agora você vai ver que eu não vou dobrar ele em nenhum momento, tá? O que que a gente vai fazer agora? A mesma coisa que eu fiz aqui no papel. Vou deixar a reguinha de 1,5 na volta toda, vou pôr o fio de cabelo nas pontas, aí depois eu vou dobrar as duas laterais maiores e depois as duas laterais menores. A mesma coisa que a gente fez com a folha de sulfite, beleza? Como esse passo se repete, a gente também pode correr um pouquinho. Ó, o procedimento se repetiu. Lembrando que a espátula é sempre de baixo, fazendo a curvinha, nas pontas primeiro, depois no centro. Põe o dedinho aqui, ó, aperta aqui o meio, aperta os cantinhos, né, isso em ambos os lados. Quando você fizer a colagem daqui, você tem que, ó, apertar esse canto pra ele não ficar levantando, ó, dos dois lados, certo? E olha só como ficou perfeito já a nossa capinha. Nem parece uma capa de caderno velha, né? Agora a gente vai começar a fazer os primeiros acabamentos. Então qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai colar uma fitinha. Tá vendo, ó? Pode ser uma fitinha de gurgurão, uma fitinha de cetim, uma fita pra fazer essa divisão. A colagem desses tecidos aqui, eles não foram sobrepostos, então ele não tá um tecido sobre o outro, tem até um espaçamentozinho aqui, ó. Eu vou te mostrar aqui, ó, tá vendo? Ó, não tem divisão nenhuma, ó, tá vendo? Ele tá retinho, tá? Se ficar até um espaçamento que nem ficou aqui em cima, ó, não tem problema, tá bom? Por quê? Porque a fita vai cobrir. Pode ser uma fita de gurgurão, pode ser uma fita de cetim. Aí aqui eu vou fazer uma marcação pra conferir, né? Tá certinho 9 centímetros? Tá. Se você quiser, você pode fazer uma marcaçãozinha e fazer mais um risco. Porque agora com o pincel, você vai pegar a cola, ó. Tá vendo? Tirar o excesso. E vai passar uma camadinha de cola aqui em cima desse tecido. Que largura, Carol? A largura da fita que você for usar. Aqui eu vou usar uma fita mais larga. Se você for usar uma fita mais fininha, você faz passa uma camadinha menor de cola. Vou virar aqui, ó, vou virar
a fita e vou cortar, ó, exatamente na medida. Então, como é que você faz isso? Você vira e, ó, coloca a tesoura onde tá o risco e corta, tá vendo? Aí você vai vir aqui, vai passar cola numa ponta e passar cola na outra. Quando a gente vira a fita, geralmente ela levanta lá, ó, tá vendo? O que que eu faço? Eu pego um pedacinho de fita crepe, ó, e ponho na pontinha da fita, ó, tá vendo? Por quê? Porque essa fita eu não vou tirar ela daqui, então ela fica na pontinha só pra segurar a minha fita no lugar. Se você não quiser fazer o seu bloquinho com o fechamento, que nem eu vou fazer aqui com você, você não quer fazer esse fechamento de couro que eu fiz aqui, ó, nesse momento você já pode colocar o acabamento aqui dentro e esperar ele secar. Como a gente vai colocar o fechamento de couro, a gente tem que colocar os fechamentos todos agora. E aqui eu também vou pôr um porta-caneta, ó, tá vendo? E aí a gente tem que fazer esse porta-caneta também pra colocar aqui, pra você pôr a sua caneta forrada. No material complementar tem aonde você comprar essa caneta pra você forrar com o mesmo tecido e principalmente o linkzinho de um vídeo bem curtinho de como você encapar a caneta. Viu? Eu falei pra você que essa aula era cheia de surpresas. Então, você, se não baixou ainda, baixa o material complementar e aí você pega, consegue assistir o videozinho da caneta e também tem o link pra fazer a compra, pra colocar sua canetinha aqui no seu bloquinho, tá bom? Então agora, como a gente vai fazer o fechamento, né, de couro, então a gente vai fazer todas essas marcações. No material complementar também tem o quê? Tem as furações pra você fazer assim, ó, costurado. Olha só que legal que ficou esse bloquinho, tá vendo? Ele tá costurado. Então, pra costurar, o que que você vai ter que fazer? Você vai pegar o material complementar, vai imprimir, vai colocar aqui em cima e vai furar exatamente na marcação que tem. Pra você conseguir vir aqui com uma agulha e costurar o couro, tá vendo? Eu dei só um pontinho com uma linha grossa, é uma linha de bordado, tá vendo? Tanto aqui, quanto aqui, ó, no fundinho, tá vendo? Então, você vai fazer o quê? Vai baixar o material complementar, vai colocar aqui em cima e vai fazer o furo, são 2 furinhos com uma agulha, ou se você tiver, pode ser o agulhão, tanto de costura, que é esse que tá aqui na minha mão, quanto o de encadernação. Ou se você quiser, tem um tipo de chave, quando a gente compra aquele jogo de chave de fenda e chave Phillips, tem uma delas que a ponteira é bicudinha assim, você pode pegar ela também pra você fazer o furo. Isso se você quiser fazer assim, costurado, tá bom? Por quê, Carol? Porque tem outra opção. Em vez de você fazer assim costuradinho, você tem a opção de usar bailarinas. Olha só. Bailarinas são essas ferramentas aqui, ó. São esses materiais auxiliares, tá vendo, ó? Deixa eu mostrar ela aqui na outra câmera que você vai enxergar melhor. Olha só, tá vendo? Você encaixa ela e abre as perninhas dela, ela trava. Mas como nem todo mundo tem esse material, o que que a gente vai fazer? Vai poder fazer também assim costuradinho, certo? Aí é só colocar o gabarito, fazer as furações e dar um pontinho, tá bom? Aqui na aula eu vou mostrar pra você com a bailarina pra você conhecer. Mas se você não tiver a bailarina, não é desculpa, ó, você consegue fazer essa costura bem bacaninha, tá vendo? E você pode fazer na mesma cor do couro ou com uma cor contrastante, como eu coloquei aqui, tá vendo? Que ele fica bem delicado, tá bom? Aqui, como a gente vai fazer com a bailarina, o que que a gente vai fazer primeiro? Primeiro a gente vai cortar o couro com 6 centímetros. A medida é a mesma, tá? É a mesma medida, Carol? É. Tanto para você fazer ele na horizontal, que nem a gente vai fazer aqui, ou na vertical, a medida dessa tirinha aqui é a mesma. Ó,
é 6 centímetros, tá vendo? E aqui, essa tira de maiorzinha, ela também tem 6 centímetros até aqui, ó. Até o biquinho, tá vendo? Até a pontinha. Como eu quis fazer ela chanfrada, eu cortei ela com 7. E aí eu fiz um chanfro com 1 centímetro. Então aqui, ó, eu vou cortar ela com 7. E vou vir aqui e faço um chanfrinho com 1 centímetro. Essa tira de couro, quem trabalha com artesanato já compra a própria tira. Mas você pode usar, sabe o quê? Cinto velho. Sabe aquele cinto que as pontas, que é onde a gente mais usa, já estão velhos, mas tem todo o restante da extensão do cinto? Você pode usar um cinto também. Tanto fininho, como a gente vai usar aqui, que é de 1 centímetro, quanto nessa outra opção de 2 centímetros, que é um cinto mais largo. Carol, meu cinto tem 4 centímetros. Você pode cortar em tirinhas de 1 ou de 2 centímetros, tá bom? Então dá sempre pra usar. Aí aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um furinho na ponta. Eu vou pegar aqui, ó, uma ferramenta pra fazer o furo. Carol, eu não tenho essa sua ferramenta. Sabe o que você pode usar? Uma chinela velha, sabe? Uma Havaiana, uma Ipanema. Isso aqui é uma plaquinha de EVA igualzinha. E aí você vai fazer um furo na ponta, ó. Porque aqui a gente vai estar usando a bailarina. Se você vai fazer a costura, você vai fazer o quê? Você vai fazer um outro furinho do lado pra poder costurar. Então aqui, ó, tem meio centímetro e aqui tem aí você furaria mais meio pra costurar. Como eu vou pôr com a bailarina, é um furo só de meio. Quando você vai costurar, você faz mais um aqui. Então teria mais um furinho aqui de meio, tá bom? Depois que você fez o primeiro furo, você dobra o couro e faz o furo na mesma posição, ó. A gente não marca o couro 2 vezes, a gente marca ele uma vez só. Porque depois é só você, ó, dobrar e fazer o furo. Tá vendo que legal? Bacana, né? Então, nesse furo aqui, que tá retinho, eu fiz o meio centímetro, ó, o furinho pra dentro. E nesse outro que tá bicudinho, eu vou fazer meio centímetro só em uma ponta. Então eu vou pôr também, ó, um sobre o outro e faço o mesmo furo, ó, a mesma marcação, ó, já marcou, eu já consigo furar. Então vocês viram que legal? Você faz um furo e continua andando com o mesmo furo. Então essa aqui tá com um furo numa ponta e ela tá bicudinha. Nessa lateral aqui ela tem 6 centímetros e aí eu cortei com 7 pra poder fazer o biquinho. Se você quiser ela reta, você corta só com 6. E nessa aqui ela tá com 6 centímetros e eu fiz o furinho nas 2 pontas. Tá vendo? Aí agora a gente vai vir aqui e vai marcar o quê? Vou marcar a metade do meu bloquinho. Ó, vou fazer um risquinho aqui, vou fazer um risquinho aqui, ó. Tá vendo? Com um risco em cada ponta. Aí o que acontece? Aqui não é a parte da frente, então eu vou vir aqui e vou centralizar essa alça. Se você observar, aqui, ó, não ficou com 1,5 centímetro de tecido, então é só eu vir aqui e colocar a alça no final desse 1,5 centímetro. E aqui, ó, eu vou deixar 3 centímetros para um lado, 3 centímetros pro outro. Tá vendo? Ó, é só vir aqui com a régua, ó, 3 centímetros, 3 centímetros. Aí eu venho aqui, ó, e marco a pontinha. Olha que legal. Viu que fácil? Ó, já ficou marcadinha uma pontinha aqui e uma pontinha aqui. E do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Aqui não ficou 1,5 centímetro de tecido? Eu vou vir aqui, ó, nesse meinho aqui, nessa junção, eu vou fazer a marcaçãozinha aqui do meu furinho. Então ele vai ficar bem aqui na pontinha. Então vamos lá, ó. Vou fazer ele aqui, ó. Então quando eu fiz o risco da metade, é onde junta o tecido que tem 1,5 com essa metade, eu furo. Essa aqui é a parte de trás do meu bloquinho. E a parte da frente, eu faço os 2 furinhos.
Aí eu vou pegar a minha bailarina e vou colocar aqui na minha pecinha. Carol, eu não tenho bailarina. Você vai costurar. Tem o gabarito pra você, você coloca aqui em cima e faz a costura direitinho. Aí aqui a gente faria a costura igual no outro bloquinho. A bailarina, como é que a gente usa? Coloca a bailarina, coloco o couro e aí eu venho aqui no fundo e encaixo no buraquinho que eu fiz. A bailarina é um pouquinho maior que uma agulha, então eu preciso abrir um pouquinho mais. E aí, olha que bacana que é a bailarina. Eu venho aqui, ó, e abro as perninhas dela, ó. Ela abre pros dois lados e trava. Eu vou pôr a outra aqui e aí eu já mostro pra você. Se você precisar, você abre o buraco do couro. Quando a gente tá costurando, o buraco pode ficar pequenininho. Mas quando a gente tá usando a bailarina, o buraco tem que ficar um pouco maior. Senão ela não passa, que a bailarina é mais grossa, né? Mais gorda do que uma agulha. Então aí eu preciso abrir um pouquinho mais. Mas quem não tem essa ferragem, né? Consegue usar numa boa, consegue fazer o seu bloquinho numa boa. Olha só. Então, tá vendo como é... Ó, vou te mostrar aqui na outra câmera. Olha como é bacana a bailarina, tá vendo? E olha do outro lado, ela abre as duas perninhas. Tá vendo? Então, se você não estiver usando a bailarina, vai ficar o que aqui? Vai ficar uma costura aqui e uma costura aqui nas pontinhas. Igualzinho eu fiz nesse outro aqui, ó. Ó, uma costura e uma costura. Carol, você deu um ponto só, porque eu usei uma linha de bordado grossa. Se você for usar uma linha mais fina, aí você passa mais vezes pra ele ficar mais firme, tá bom? Se você tiver uma máquina de costura industrial bem firme, você pode também dar um pontinho ali, como se estivesse colocando um botão. Pode ser também, tá bom? Mas olha que lindo que já tá ficando o nosso bloquinho, tá vendo? Tá ficando lindo, né? Então vamos lá. Qual é o próximo passo agora? Agora a gente vai fazer o nosso suporte de caneta. Como é que você vai fazer o seu suporte de caneta? Eu vou fazer com esse outro tecido, que eu escolhi 3 tecidos que são retalhinhos mesmo. Vou pegar uma tirinha dele aqui, ó. Tá vendo? E aí, você vai precisar de uma tira de papel de 2 centímetros. Então, ó, lembra aquela tira que a gente cortou? Peraí que eu não lembro o comprimento daqui. Lembra aquela pedaço da folha que sobrou daqui que a gente tava encapando? É ela que eu vou usar. Então, eu vou cortar aqui, ó, com 12 centímetros. Por 2. Olha que legal. 12 por 2. Tá vendo? E vou vir aqui e vou colar isso aqui, ó. Tá bom? Pra você colar, o que você vai fazer? Você vai pegar um pedaço de folha de sulfite. Geralmente eu uso retalhos. Venho aqui, ó. Quando eu passo no final, olha só que legal. Ela já vem, tá vendo? Aí eu já posso vir aqui e, ó, colocar aqui em cima da minha peça e esticar. Um lado, o outro. Aí você faz o quê? Passa a espátula ou o cartão. Tá vendo? Aí, o que eu vou fazer? Pegar de novo a folha, eu tinha colado nesse lado aqui, agora eu vou colar no outro lado, tá? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, tá muito grande o tecido, ó. Aí agora eu vou fazer o quê? Ó.
passa cola de novo. Aí você pega, ó, com o próprio rolinho você consegue pegar a peça, tá vendo? Aí eu vou vir aqui com a espátula e vou dobrar isso aqui. Se você quiser, você pode dobrar com a mão também, ó. Eu acho até mais fácil a gente dobrar com a mão do que com a espátula. Porque com a mão você vai sentindo aonde tá olha só. Você vai sentindo onde tá o tecido, onde tá o papel. Ó, estiquei. Pode, depois de colado, passar a espátula aqui, ó. Tá vendo? Aí agora a gente vai colar ele aqui, ó, pra pôr a nossa caneta. Quantos centímetros você vai fazer? Ele com 4 centímetros. Então eu vou pôr aqui e vou marcar aqui, ó, 4 centímetros. Eu tô marcando aonde? Tô marcando na capa? Não, tô marcando aqui na parte de trás, tá? Aí eu vou vir aqui com o meu pincel, vou passar cola. Vou pôr aqui, ó, meu porta-caneta. Vou pegar a fita crepe e vou pôr aqui. É legal que você tenha uma caneta pra sentir, ó, qual é a dobra que você vai precisar, tá vendo? E deixa essa dobra folgada aqui pra fora. Olha só que interessante. Vou mostrar aqui pra você, ó. Cuidado pra não deixar a caneta assim pra dentro, tá? A caneta, ela tem que ficar pra fora do bloquinho, olha só, desse jeito. E aí você pode até deixar com uma folguinha. Por quê? Porque tem canetas que são mais gordinhas, né? Não, a pessoa não vai ficar usando só o seu modelo de caneta. Então a gente põe a caneta, mas põe ela assim, ó, pra fora e deixa ela até com um espaçamento aqui, ó, mais gordinho, tá vendo? Aí eu vou vir aqui e vou passar cola. E também vou pôr uma fita pra ficar bem firme. Por que você deixa assim tão grande, Carol? Pra não correr o risco de, conforme a pessoa for manuseando, ele sair do lugar. Tá vendo? Então a parte de fora do nosso bloquinho já está toda pronta. Aqui na parte interna, o que você pode fazer? Se você tiver papel de scrapbook, muita gente trabalha com scrapbook, então pode ser que você tenha um papel de scrap. Então você vem aqui, ó, e cola o papel inteiro. Como é que a gente cola o papel inteiro? Você vai medir, ó, menos meio centímetro, então aqui tá com 15,5, você vai fazer ele com 15 por 24. Então você vai tirar meio centímetro no comprimento e meio centímetro da largura. Então você cortaria um papel de scrap de 15 por 24 e colaria ele aqui inteiriço, tudinho, tudinho, tudinho. Você só precisa tomar cuidado com as ferragens quando você usa papel de scrap. Então aí nesse caso a gente faz o quê? A gente pega uma fita crepe e tampa todas essas ferragens, olha só. Tampa todas as ferragens, tá vendo? Aí sim você pode colar o papel de scrap que ele não vai rasgar. Se você quiser usar um papel mais grosso, como o Color Plus, o Color 7, até mesmo uma cartolina, também pode. Só que ele vai ficar inteiriço aqui com o papel. É uma ideia bacana também pra você utilizar, tá bom? Aqui a gente vai fazer o quê? Né? O que a gente vai fazer aqui dentro? Eu vou fazer o acabamento com tecido, igual a gente fez aqui, igual a gente fez nessa opção. Um acabamento inteiriço. Então, pra isso, você vai precisar do quê? Você vai precisar ou de papel cartão, ou de duplex, ou de triplex. Olha só, você pode usar qualquer um desses materiais para fazer esse acabamento interno. Qual é a medida do acabamento interno? Aqui, ó, ele vai ter que ter 11, porque aí a gente mede, quando você vai fazer o acabamento em tecido, você mede daqui pra fora. Então aqui, ó, tá com 11,5, eu vou fazer com 11 por... Deixa eu só conferir aqui. Por 15, né? É. Ó. Por 15. Porque aí, ó, eu meço daqui pra cá, tiro meio centímetro. E aqui, ó,
eu tiro meio centímetro também. Então aí você vai precisar cortar 2 papéis de 11 por 15 para fazer assim com o tecido. A diferença vai ser qual? Quando você estiver fazendo na vertical, ele vai ficar um sobre o outro, que nem tá aqui. E quando você estiver fazendo no horizontal, vai ficar um do lado do outro. Mas aí eu tenho uma outra opção para te dar também, já que a gente tá fazendo tudo reciclado, você tem outras opções também, além de utilizar só o duplex, o triplex ou o cartão, que você pode comprar folha na papelaria. Sabe o que você pode usar? Você pode usar caixinhas de café, como Melita. Você pode usar caixa de sucrilhos. Você pode usar caixa de biscoito. Então eu tenho uma aqui e é ela que a gente vai usar. Então vamos lá, ó. Vou deixar ele aqui do lado, lembrando que não pode dobrar essa capinha. Aí aqui, ó, eu tenho uma caixinha de pão de mel. Olha que legal. Então vou abrir ela. Ó, ela tem a junção dela aqui, ó. Só você abrir, tá vendo? Olha que legal. Então você pode usar esse material também. Porque isso aqui, pra quem não sabe, isso aqui é o papel duplex, tá? O triplex, ele tem os dois lados brancos, ó, tá vendo? O duplex, um lado é branco, que é onde eles fazem a estampa, e o outro lado é begezinho. E o cartão é quando aqui dentro é bem begezinho. No material complementar tem lives específicas falando só sobre o material pra você se aprofundar mais ainda, tá bom? Aqui, ó, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar essas beiradinhas aqui, ó, que eu não vou usar. E elas vão, na verdade, me atrapalhar, porque eu não vou conseguir usar essas partes, tá? Então aqui, ó, eu vou tirar essas laterais e aí esse material aqui vai pro reciclado. Certo? Aí aqui o que eu vou fazer? As medidas que eu preciso, que é qual? 11 por 15. Então aqui, ó, eu consigo cortar 2 vezes 11, 22, 11, 22 por 15. E aí é só a gente cortar. Tá vendo? E cortar aqui no meio. Tá vendo? Aí agora o que você vai fazer? Você vai pegar a partidinha da espátula ou o cartão de crédito e vai passar nessa dobra que tem aqui, ó. Pra quê, Carol? Pra diminuir um pouco essa dobra, porque ela fica, olha só, muito acentuada. Porque ela ficou muito tempo dobrada, né? Era uma caixa. Então você vai passar algumas vezes pra que isso fique mais certinho. E vai passar sua mãozinha. Vai sentir, ó. Eu passando a mão aqui, desse lado aqui, ó, quase eu não sinto. Mas desse aqui eu sinto, ó. Então eu não vou poder usar esse lado pra fazer a colagem do tecido, porque vai ficar marcado. Eu vou ter que fazer desse lado. Aí o que acontece? Se a gente for usar um tecido claro, você vai colar isso aqui primeiro na folha de sulfite, exatamente igual a gente fez aqui na parte de fora, exatamente igual. Se você for usar um tecido escuro, como é o meu caso, ele não vai aparecer, ó, tá vendo? Então eu posso colar direto, mas você precisa anotar isso aí. Se por um acaso o seu tecido for claro, você vai sim precisar colar primeiro a folha de sulfite, igual a gente fez na capa de dentro, na capa de fora, tá bom? Aí aqui eu vou passar cola. Como esse papel é mais fininho, o que é bacana que você faça, né?
pega aquela folha de sulfite, porque é mais fácil pra passar, tá vendo, ó? Você vai usar a folha como a sua... pra te auxiliar, né, nesse trabalho. Olha só. Se você achar que o tecido não vai cobrir, e na hora que você colocar, não vai aparecer, né? Mas na hora que você colocar assim, você vê o tecido, você tira e cola a folha de sulfite primeiro, tá bom? Aí aqui a gente vai fazer o quê? O mesmo procedimento que a gente fez na capa, a mesma coisa, tá? Deixar a reguinha de 1,5 no meio, nos 4 lados, fazer acabamento, é a mesma coisa. Então, como se repete o processo, a produção pode correr um pouquinho, porque é exatamente igual ao que a gente fez na parte de fora. Vamos lá? Prontinho, ó, lembrando do dedinho aqui nas pontas, tá vendo? Tudo isso faz parte do acabamento. Aqui no meio, ó, pra dentro, tá vendo? A gente fez exatamente o mesmo processo. E agora a gente vai fazer o quê? A colagem dele aqui na parte de dentro. A colagem é a mesma forma se você fosse colar uma folha, um papel decorado aqui no meio todo. É o mesmo jeitinho, tá vendo? Então, por fora, vamos conferir? Já tá com a fita, já está com o fechamento, já está com a travinha, já está com o porta-caneta. Agora, o que a gente vai fazer? Vai colar aqui. O procedimento que eu vou fazer aqui é o mesmo da gente colar com a folha. Então, o que você vai fazer? Ó, vamos pegar a cola aqui e eu vou passar cola com um pincel aqui no meio. Pra pegar bem essa curvinha, ó, tá vendo? E aí aqui a gente passa a cola sempre na parte central só. Ó, só no centro. Tá vendo? Só no centro, ó. Então, se você vai fazer com papel, é a mesma coisa. Vai passar cola aqui no centro. E aqui... Ó, é sempre importante que quando você pegar a cola, não deixa o tolete de cola, tá? Estica essa cola. E na outra peça, você vai passar cola na borda. Então, a regra que a gente tá fazendo aqui pra colagem do acabamento é a mesma regra, mesmíssima regra pro papel. Tá? Se você não quiser fazer o acabamento interno com tecido, quiser fazer com papel. Por que que é assim? Pra eu conseguir, ó, segurar aqui e conseguir centralizar. Então, se fosse com papel, ó, eu também iria centralizar, tá vendo? Ó, eu vou descendo o papel aos pouquinhos, ó. Opa, que ele correu aqui. Pronto, coloquei certinho. Vou vir com a minha espátula. E vou... Ele tá cismando em ficar torto. Ah, agora ficou certinho. O negócio é esse de ficar torto. Ficar torto é só a gente
levantar. Agora sim, ó. Vou passar a espátula, ó, pra ele ficar certinho no lugar. Quando ele for de papel, você vai só passar a espátula. Aperta bem aqui o meio, ó. Alisando todo o papel. E vai deixar ele secando aberto. Como aqui a gente tá fazendo acabamento com tecido, a gente precisa fazer uma coisa que chama engessar. Por quê, Carol? Porque ele começa a levantar, ó. Por mais que eu aperte, ele levanta. Por quê? Porque a cola branca, ela seca rápido, ela seca pra sempre, mas ela demora pra secar, ela não seca rápido. Então a gente precisa fazer o quê? Pôr a fita crepe pra segurar isso aqui bem certinho no lugar. Primeiros lugares que você vai colocar é nos 4 cantos. Aí você vai pôr nas pontas. E aqui, ó, você precisa apertar essa fita, tá? É importante que você aperte. Por quê? Pra isso aqui ficar fixo no lugar, senão ele começa a levantar, ó. Tá vendo? Então você vai apertar, não é enfeite não, é ó, coloca a fita e aperta, tá? É muito importante que você aperte isso aqui. E coloque fita crepe na volta toda. Se eu deixar um espacinho que nem eu deixei aqui, ó, o que vai acontecer? Ele não vai colar direito naquele lugar, tá? Então, é muito importante que você coloque a fita crepe em todos os pontos bem apertadinhos, tá vendo? Depois você pega a espátula e aperta, ó. Aperta bem, tá? Essa volta aqui ele vai ficar até vincadinho. Opa, esqueci um lugar aqui, ó. Ela vai ficar até vincada, ó. Tá vendo? Ó. Aperta bem. Pode até virar e apertar aqui também, ó. Tá vendo? E aí, o que você vai fazer? Posso dobrar, Carol? Não pode, porque nesse momento é o momento mais importante. Se você dobrar, o que vai acontecer? Aqui, ó, não vai colar, ele vai ficar fofo. Entendeu? Ele não vai ficar assim, ó, bem coladinho, que nem tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele vai ficar fofo. Então, você deixa secando assim, ó, aberto. Tá bom? E aqui a gente já pode colocar um lacinho. Olha que lindo o nosso lacinho. Já tem um laço pronto. No material complementar também tem o link do vídeo pra você aprender a fazer esse laço. Então você pode assistir a aula do laço. Tem 3 tipos de laço. Tem o laço Chanel com o gorgurão, que é esse aqui. Tem o laço Chanel com cetim. E tem o laço infinito. Você pode escolher qualquer um deles pra fazer. Aqui, ó, eu vou pôr a régua pra saber onde tá o meio, pra colocar o meu lacinho certinho na posição, tá vendo? Aí eu vou vir aqui e vou pôr uma fita, vim aqui e pôr a outra fita. E vou deixar ele secando assim, ó, abertinho. Somente depois de totalmente seco, que aí eu já tenho esse aqui, ó, né, pra você ver. Aí é que você vai fazer o quê? Vai pegar o seu bloquinho que a gente colou, ó, tá todo coladinho, tá vendo, ó? Ele ficou, achou que não ia ficar, né? Ficou, ó. E aí, por isso que eu fiz ele primeiro, porque agora a gente vai fazer o quê? Vai colocar ele aqui, ó. Como é que você faz pra colar ele? Você pode colocar ele aqui direto, ou se você quiser, você pode fazer uma capinha pra ele, um desenhinho aqui na parte de cima. Você pode pegar um retalhinho de tecido e colar aqui fazendo um acabamento, que é o que a gente vai fazer agora também. Então o retalho de tecido ele tem que ser maior que o nosso bloquinho, tá vendo? Eu vou vir aqui e vou, ó, passar mais ou menos meio centímetro de cola na pontinha do tecido, tá vendo? E vou fazer o quê? Vou dobrar. Olha só. Tá vendo? E aí você passa a espátula. Ó. Tá vendo? Pra fazer um acabamento, uma bainha.
Aí você vai vir aqui e a gente vai colar isso aqui. Você pode, se você se sentir mais segura, você pode vir aqui e marcar com a reguinha de 1,5. Tá vendo, ó? Vocês viram que eu tô usando a mesma folha, tá? Desde o começo. Vou passar aqui, ó, a cola. E aí eu consigo, ó, pôr ele bem retinho, tá vendo? Olha que legal. Bem certinho. Ó, tá vendo? Ficou bem certinho. Aí, vou vir aqui, ó, e vou passar cola nessa lateral do tecido e na outra lateral do tecido. Opa, dobrou. Aí eu vou vir aqui, ó, e vou dobrar. Dobrar um lado, dobrar o outro. Puxa, tá? Nessa hora, pra não ficar fofo aqui na lateral, ó. Puxei. Aí eu vou pegar a espátula e vou apertar, ó. Tá vendo? Não tem problema se ele criar uma preguinha, que nem criou aqui, ó. Por quê? Porque agora eu vou fazer o quê? Eu vou colar isso aqui pra trás, ó. Só que aí, na hora que você dobrar, aqui, ó, você vai ver se ele tá muito maior do que a dobra de 1,5, ó. Tá vendo aqui, ó, que tá maior? Então, o que que eu faço? Eu dobro ele sem colar ainda, só dobro. Venho aqui, ó, marco. Pra quê? Pra eu conseguir cortar. Essa preguinha aqui. E aqui, ó, agora eu vou passar a cola aqui atrás. Vou vir com a espátula, ó, e fazer a volta, que aí ele fica um fechamento por igual, tá vendo, ó? Tanto atrás quanto na frente, ó. Quase não dá pra você saber qual que é atrás e qual que é a frente. Ó, vou te mostrar aqui na outra câmera, ó. Tá vendo? Essa é a frente, essa é a parte de trás, ó. Quase não dá pra saber. Aí agora eu venho aqui e vou passar um pouquinho de cola aqui em cima, ó. Tá vendo? Vou vir aqui, vou dobrar pra eu saber aonde tá o final do meu bloco e vou colar. E vou lá o meu bloquinho. Olha só. O meu bloquinho está pronto, olha que lindo. Agora sim eu posso dobrar. Tá vendo? Não pode dobrar antes, tá? Por isso que eu já trouxe um semi-pronto pra finalizar com você, tá bom? E aí ele tem um fechamento. Lembrando que você pode fazer sem a caneta, você pode fazer sem o fechamento, pode fazer o bloquinho só simples. Tem várias opções que ele vai ficar lindo do mesmo jeito. Olha que coisa mais linda que ficou esse bloquinho. Agora que você sabe produzir uma peça de cartonagem com acabamento perfeito, com o que você tem na sua casa, você viu que é possível. E eu tenho certeza que você já se sentiu mais calma, mais relaxada. E está sentindo aqui dentro do seu coração aquela sensação deliciosa de realização ao pegar a sua peça de cartonagem nas mãos. Você percebeu que se for guiada pelo método certo, por uma professora que te ensina todos os detalhes, através de um método simples e rápido, com todos os pulos do gato, que mostra onde você vai poder errar, que mostra pra você como você consertar para que o seu resultado seja sempre a cartonagem perfeita. E para que o seu aprendizado seja completo, na sequência correta, eu preciso de mais tempo para te ensinar mais. E eu te convido a continuar esse caminho comigo no meu curso, O Caminho da Cartonagem Perfeita. E como é que é esse curso? Olha só, é um curso online de cartonagem, onde eu te ensino a projetar, riscar, cortar e colar, montar 8 peças. Você vai conhecer todos os materiais,
Você vai aprender como comprar, como preparar esse material. E a lista de fornecedores completa! Você vai aprender os fundamentos do método 30 em 5 para incluir a cartonagem na sua rotina com 30 minutinhos diários. Você vai aprender desde como projetar peças planas, como bloco horizontal, bloco vertical, chaveiro de post-it, fichário P, fichário G e carteira mágica. Você vai aprender a fazer a tão amada caixa livro de qualquer tamanho. Você vai aprender projetos mais elaborados, como a maleta Beatriz, que tem bandeja, e a maleta Laís, que tem bandeja e tem gaveta, acredita? E vai aprender de uma forma simples a calcular e projetar as temidas divisórias. Vai aprender os principais projetos de cartonagem e no final do curso será capaz de projetar, será capaz de cortar, sem precisar de kit pronto, a peça na medida que você quiser e ter o tão sonhado acabamento perfeito. E por esse curso ser online, você vai poder fazer de qualquer lugar que você quiser, sem precisar se deslocar para fazer o curso. Você vai poder fazer da sua casa. O curso será disponibilizado na melhor plataforma de cursos, a Hotmart. Uma plataforma de acesso rápido, fácil e que mantém a segurança dos seus dados. Isso é muito importante. Você vai poder acessar o curso do celular, do tablet ou do seu computador e terá um curso completo na palma da sua mão para assistir quantas vezes você quiser, a hora que você quiser, adequando o curso à sua rotina. O curso vai ser disponibilizado gradativamente e você poderá seguir o cronograma do caminho e assistir na sequência correta, começando a colocar o seu sonho em prática, ou seja, a cartonagem perfeita. Fazendo a inscrição hoje, você entra na turma Abraçar. E além do curso completo, você vai ter acesso a aulas bônus. Olha só, primeira coisa que você vai ganhar são o kit Amora com 6 peças, que compõem o porta-agulha, a capa para régua, a lixeira de mesa, a lixeira de chão, a caixa reciclada e a sacola de cartonagem. Você vai ter uma aula extra de como fazer as suas próprias ferramentas e também de como fazer a sua etiqueta. E uma aula bônus da Bolsa Maiara. E um outro curso completo que é o Amora Criativa para aprender a teoria da cor e composição de tecidos e fazer composições mais perfeitas, mais elaboradas. Você deve estar pensando assim, Carol, senhor, quanto custa tudo isso? Olha só, vamos conversar. Um curso regular de cartonagem presencial custa em média R$200 por mês. E para você fazer todas as peças que eu ofereço dentro do caminho da cartonagem perfeita, você levaria cerca de 6 meses. Ou seja, 6 vezes 200, R$1.200. Sem a opção de reassistir às aulas. Porque quando você faz a peça com uma professora presencial, se você quiser refazer a peça, você tem que pagar mais aulas. Isso não acontece no online. Você vai poder ver e rever as aulas quantas vezes você quiser. Agora, o meu curso, O Caminho da Cartonagem Perfeita, tem um investimento de R$397 à vista, ou 12 parcelas de R$ 39,62. Assim você vai poder pagar um pequeno valor mensal e já começa a ter os benefícios da cartonagem perfeita na sua rotina. Além de tudo isso, você ainda tem acesso por 2 anos a aulas quinzenais online e ao vivo comigo pessoalmente e a lista completa de fornecedores. Você deve estar se perguntando assim, certo? Gostei. Não, eu amei. Mas e se eu assistir o curso e não gostar? Você tem garantia de 7 dias, como todos os cursos oferecem? Não. 7 dias você já tem direito por qualquer compra online. A minha garantia é o dobro mais 1. São 15 dias de garantia total. Ou seja, comprou, assistiu, não gostou, eu devolvo o valor integralmente. É só cancelar direto na plataforma do curso, que o valor integral é devolvido para você. Carol, amei. Quero. Como é que eu vou fazer a minha matrícula? Você vai clicar nesse botãozinho aqui abaixo, vai preencher com os seus dados, vai selecionar a forma de pagamento
e confirmar. Assim que for confirmado, você vai receber um e-mail, vai receber no seu e-mail o seu login e a sua senha de acesso. Aí é só você acessar e já começar a assistir imediatamente o melhor curso de cartonagem e começar a trilhar comigo o caminho da cartonagem perfeita. Vem, que eu tô te esperando.